Bom dia a todos. Um agradecimento especial à Copédia. Vocês estão ouvindo? Então, né? Então, muito feliz em estar aqui, revendo pessoas que fazia o tempo que eu não via, conhecer novas carinhas, né? E eu fiquei responsável por duas grandes paixões: a amamentação e meu canguru, né? Então, na realidade, assim, muita coisa do meu sucesso depende do sucesso das minhas amigas que já me trazem os bebezinhos muitas vezes já um caminho bem avançado, outras vezes nem tanto, porque quem conhece as UTIs, as nossas UTIs sempre super lotadas, então sempre com muitas dificuldades, né? Mas a Alcinca, ela é um prolongamento, então, do cuidado que começou desde o pré-natal, né, acolhimento, sala de parto, primeira etapa, a UTI, chegou para mim. Então, vamos lá. Aí, aqui, né? Não? Não. Então, a Alcinca da Maternidade Escola completou agora ano passado 25 anos, né? Foi uma festa bem bacana. Ela foi inaugurada em 98 pela doutora Ana Júlia, que era uma pessoa extremamente sensível e bem avante, assim. Ela trouxe toda essa interação, essa sensibilidade, né, da mãe. E nós fomos até por conta disso, antecipou na maternidade escola o método canguru, em 2 anos da política pública nacional, que foi a partir de 2000, né? Então, nós começamos em 1998. E aí, como eu vou contar um pouquinho, porque assim, eu acredito que tem muita gente que talvez até nem conheça tanto como é o Cinca, né? Como é que o trabalho e tudo. Então, vou mostrar um pouquinho como é o trabalho lá. Então, a Alcinca, nossa, tem 5 leitos. E aqui são número de bebês, a gente máximo de 10. Então, com gêmeos, trigêmeos, então a gente teve essa fase de 10. E o ano passado foram 156 bebês, recebemos 156 bebês, com a média de permanência de 12 dias. A mãe é uma acompanhante do bebê, né, nessa etapa. E aí, como foi que, né, esses 156 bebês, como foi a amamentação? Então, a alta desses bebês, aleitamento materno exclusivo, saíram 85% dos bebês saíram em aleitamento materno exclusivo. Aleitamento misto, 20, correspondeu a 12,8. Então, o total, a gente que eu tenho bem orgulho disso, 97,8% dos nossos bebês saíram em aleitamento materno. Aqui nesses 20 do misto, tem muitos gêmeos, né? Que a gente sabe a dificuldade de gêmeo. Em fórmula exclusiva, tivemos 3 dos 153, 156. Quem são os bebês que são elegíveis para ir para o SINCA? Então, existem critérios do bebê e critérios da mãe. Critérios do recém-nascido. Tem que estar em estabilidade clínica, né? Então, não pode ter um bebê, ele não tem, precisa de, não ter nenhum suporte de oxigênio, não estão em nutrição parenteral, hidratação, podem estar completo esquema de antibiótico, tá? Fototerapia, sim. Então, alguns procedimentos é possível ser feito na UCINCA. A nutrição enteral plena e o peso mínimo de 1,250 kg. Critérios da mãe: desejo e disponibilidade. E ter uma rede social de apoio. Eu acho que um grande problema nosso é realmente essa rede social de apoio. Então, tem muitas mães que gostam demais de ir para o SINCA, mas não tem com quem fica o filho. Não, né? Então, não tem. Então, terminam desistindo, a gente faz toda a sensibilização, mas não tem. E ela tem que ter um nível cognitivo, porque como lá ela vai ficar com o bebê 24 horas, então ela tem que saber reconhecer alguns sinais de estresse do bebê. É lógico que muita coisa ela vai aprender lá,
Conhecimento e habilidade para manejar o recém-nascido em posição canguru vai ser um local perfeito para isso, né? Então, como é o fluxograma? Então, eu recebo o bebê da U5, na maior parte dos meus bebês vem da unidade de cuidado intermediário, né? Convencional, U5, mas também recebo da UTI direto. Então, é mais difícil, porque né, são bebês que dá UTI, vão passar para o 5 para estabilizar, mas às vezes tem um bebê tão bem que, doutora, esse menino está ótimo, ele está só na engordinha, pode ir? Pode. Né? Então, atingiu aquele 1,250 kg, está estável clinicamente, maravilha, é o nosso perfil. E também recebendo alojamento conjunto. Então, às vezes acontece que bebês, a partir de 34 semanas, 1,8 kg, não podem ir para o alojamento conjunto, né? Estando bem. Mas aí está no alojamento conjunto e não ganha peso e não está conseguindo amamentar e está uma grande dificuldade. Quando a gente tem vaga, porque a nossa prioridade é os bebês que estão separados das mães, né? Então, quando a gente tem vaga, a gente recebe também do alojamento conjunto. E da UCINCA vai para domicílio, não tem a possibilidade de ser reinternado na UCINCA, né? Ou de indicado por algum motivo, nunca. Opa, travou. Cadê ele? Passou. Passou? Ixi. Pronto. Então, quando eles chegam na UCINCA, agora a gente vai focar mais na parte da amamentação. Então, eles estão na dieta exclusivamente interal. Podem ter começado ou não a amamentação na U5, ou muitas vezes chegam em dieta enteral exclusiva, só por sonda, né? Gavagem. Então, essa gavagem ela pode ser por sonda orogástrica ou nasogástrica. E daí a gente vai fazer todo aquele percurso, mais ou menos longo, depende do bebê, depende da mãe, de passar essa gavagem para o seio materno. Então, o primeiro leite sempre, sempre, sempre vai ser da própria mãe, que é ela estimulada, a extração, beira-leite. Como ela está direto, 24 horas, né? Então, assim, é mais fácil, é mais fácil, entre aspas, porque tem que ter uma equipe por trás, realmente. Vamos, vamos. E aí, nós temos bombas de extrator, né? Pode ser por bomba ou manual. E na segunda escolha, quando não, a mãe, às vezes a mãe chega, é um bebê que já passou um tempo grande na UTI, e ela não tem praticamente nada de leite, então vai ter todo aquele processo, e aí vem o leite do banco de leite, e aí a gente consegue. Os bebês, quando chegam, principalmente os menores, eles estão sempre ou no leite materno ou no leite de banco de leite, sempre, sempre. Eu coloquei fórmula porque realmente alguns bebês maiores, e aí o banco de leite, como vocês sabem, sempre naquela de não ter o suficiente, às vezes nem para todos os bebês das unidades, né? Então, alguns chegam para a gente já de fórmula, às vezes a gente precisa passar, porque a nutrição avisa: olha, doutora, não tem, não dá, não posso tirar de outros bebês, mas realmente é a última opção. E quando iniciar? Aí sim, é como, né, foi falado pela doutora Mariana, a partir de 34 semanas, a princípio, todos a gente poderia começar. 32, 34, sim. Alguns bebês surpreendem bastante a gente, depende da estabilidade e maturidade do recém-nascido. Mas também aqui tem um ponto importante. É a avaliação comportamental. Então, gente, às vezes, a gente tem um bebê de 35, 36 semanas. Poderia ter a maturidade oral, mas ele não tem energia. Então, se você insiste, é um bebê que você vai começa a examinar, assim que ele chega na UCINCA, a gente aquele primeiro dia, segundo dia, a gente está conhecendo o bebê, a gente quase não mexe muito nele, e a gente percebe que às vezes poucos movimentos, pouquinhas coisas que a gente na rotina diária, esse bebê fica mosqueado, ele soluça,
ele aumenta a frequência respiratória. Então, esse bebê não está pronto, não adianta a gente querer botar no peito, porque ele não tem energia nem para as outras funções, né, básicas, então a gente espera. Então, sempre essas duas coisas são avaliadas, maturidade e comportamental. Sempre, sempre, sempre. Não, não importa, é um bebê de qual a idade gestacional. Está fazendo sinais de retraimento, a gente para, espera. Então, começando aleitamento, a mama e gavagem, normalmente é essa sequência, mama, gavagem. Então, ali a mãe, né, com o bebê fazendo todas as duas, a amamentação e a gavagem pura. E o segundo tem ele está com a sonda nasogástrica e está sendo feita uma translactação. Então, está colocando uma sondinha, aproveitando para ele tem uma sucção, a gente já sabe que ele tem uma sucção forte, mas ele não consegue ainda, precisa de um treinamento maior, então a gente começa a translactação. Ou relactação, se a mãe não tem ainda uma boa produção. E aí, assim, o que não sei se para alguns de vocês é novidade, não sei como é que está no serviço de vocês, mas a gente vem desde 2022 implementando a sonda nasogástrica, né? E aí a gente tem a sonda, sempre foi a sonda orogástrica. Mas a gente via assim, então tem bebê que fica sugando a sonda, né? A gente vê que o bebê fica sugando a língua, ele não consegue sugar tão bem por conta da sonda. Faz aquele barulho e tudo, né? Então vamos tentar, os serviços estão fazendo, tá? Brasil faz, né? Fora do país faz, vamos tentar. E a gente começou a tentar, nossa primeira experiência. A gente começou com 1,8 kg, acima de 34 semanas, e 1,8 kg, mas a gente foi se animando, está dando certo, o bebê está, a gente está conseguindo que ele comece a mamar mais rápido e passe mais rápido só para a mama. Aí começamos a baixar o peso e a gente foi criando confiança, e agora realmente a nossa rotina, né, com aquelas avaliações que eu falei para vocês, é bebê a partir de 1,5 kg e 34 semanas, praticamente todos os nossos bebês, quando eles vêm da unidade, muitas vezes a Priscila, né, os 5, já me manda com a sonda naso, e às vezes, quando eles não vêm, no outro dia, em geral, a gente já está passando para naso. E realmente a diferença, gente, é muito grande desse bebê. Esse bebê mama bem mais rápido. É muito, assim, a experiência foi muito positiva. A gente não vai voltar mais atrás. E, na realidade, a gente já está querendo usar até mais um pouquinho. Então, essa bebê, por exemplo, essa bebê da primeira foto, ele tem. Pronto, essa bebê da primeira foto é um bebê que chegou há poucos dias, uns 2 dias, 3, e ela tem 32 semanas. A gente quer botar ela para mamar com 32 semanas? Não. A gente faz o quê? A gente chama de. Aqui nem é sucção não nutritiva, eu não posso nem chamar de sucção não nutritiva, eu só quero um estímulo sensorial ao seio. Então, essa mãe que sente o bebê, né, colocando a boquinha no mamilo, e ela é danadinha, ela daqui dá. A gente esvazia tua mama, a mãe não tem produção, a produção é pequena, mas a gente diz, esvazia tua mama e vamos deixar 1 minutinho, 2 minutinhos, e ali ela já se anima, já vai, né? Então, estímulo sensorial. Essa primeira é estímulo sensorial ao seio. Já na segunda, que também é pequenininha, entre 32 e 34 semanas, aí essas monitorizadas, aí uma fona ajudando e tudo, a gente já se sente mais confiante, mas a sonda é oro. Nesse caso, a sonda oro, até que a gente tenha confiança, né? Vale tudinho, então a importância realmente não é nesse momento aí de amamentar, de ele sugar, de extrair leite, não. E aí as posturas, né? Então a gente testa todos. Sempre a gente está, a cada hora a gente está vendo o que é melhor para o bebê naquele momento, como é que ele se fica melhor, como é que a mãe fica melhor.
Então, a tradicional, a invertida, a gente usa muito a postura invertida. É muito gostoso, as mães se sentem super confortáveis, os bebês ficam muito bem. Não sei a experiência de vocês, mas para a gente é muito boa. E a cavalinho, né? Sentadinho. Que é aqueles bebês que são mais sonolentos, que não abrem muito bem a boca, né? Que a gente quer ficar mais acordada, mãe, mama volumosa. Agora também uma coisa assim, importantíssima que a gente faz praticamente todos os dias. É essa reunião. Então, todos os dias, lógico, não é 100%, porque nem todo, né, que a gente precisa da fono, a Vládia. Então, a gente, nessa reunião é importantíssimo que seja com a fono, para a gente decidir as condutas, né? Então, aqui tem a fono, tem a enfermeira, tem as técnicas, todo mundo vai dizer a experiência de cada um. Não, tá terminando. Todo mundo vai dizer, e dali a gente vai e toma a conduta. Então, a gente vai, né, introduz. Às vezes eu quero ir um pouquinho mais rápido. Não, doutor, acho que vamos atrás. Ali a reunião com as mães, né? Super importante essa reunião, elas vão dizendo o que elas acham, e uma vai dando força, experiência para as outras, é muito bom. E aqui, como a Fabiola falou, né, a gente precisa demais, a gente não pode trabalhar só de jeito, não conseguiria nada. A gente tem que ter a fono, a gente tem que ter a psicóloga. Quantas mil vezes a gente precisa chamar, porque meu Deus, parece que cada vez está mais frequente depressão, ansiedade, então a gente está tendo que lidar com isso, parece que de forma mais. E na UCINCA, a gente também passa por um problema, que talvez as outras unidades não sintam tanto, mas a mãe fica internada 24 horas numa coisinha pequenininha, né? Uma sala, então isso. E deixou os filhos lá, né? Tem uma. Agora que eu dei alta, já foi hoje de manhã. E ela preocupada, de 19 anos, porque eu tinha que ir para casa, faz uma semana que ela me aperreia para ir para casa. Todo dia posso falar um monte de coisas, mas assim, doutora, mas aí, quinta-feira você vai me dar aula, sexta-feira você vai me dar. E aí, mas o pai que é outro adolescente e que quer ir para as festas. Então, assim, então é tudo isso que você convive, assim, né? Então, a assistente social, a nutricionista, né, que a gente faz, é uma PLV, ela vai explicar para a mãe, vai dizer para a gente os leites que ela pode, que ela está dispondo naquele momento, que ela não tem. E o bebê não está ganhando muito peso, a gente conversa com ela, o que a gente pode fazer, qual leite, porque às vezes vem um leite de mais baixa caloria, né? Então, aquele bebê precisa de. Então, todo esse ajuste, que tem que ser multidisciplinar. E é multidisciplinar também o nosso banco de leite, que fez 35 anos, no ano passado, super, é uma outra grande paixão, e está sempre junto com a gente. Então, aqui, a conta, né, o leite. Sim, né, que é outra, que é só a mãe fazendo a, a cavagem e o leitinho, né, que veio do banco de leite. Apoio familiar. Esse aqui também, Jesus Cristo, a gente precisa demais, demais. Então, pai lá, então, assim, a diferença da presença do pai ali o pai ajudando, ele mesmo, né, ajudando a ordenha, a mãe que recebe os filhos, a avó que está lá também. Então, é assim, é desafiante, mas é maravilhoso. E é uma coxinha de retalho, porque você vê que para dar certo tem que ter todos esses personagens trabalhando todo mundo junto, com esse mesmo sentido, apoiando em todas as situações. Vai dar certo. E eu queria agradecer. Foi dentro do tempo.